Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao nosso seminário teológico Palavra de Vida. Estamos no módulo 6, estudando a doutrina sobre Deus, a teologia propriamente dita. Na última aula, na videoaula 9, nós iniciamos a primeira parte do estudo Deus de pactos, Deus de aliança. Hoje é a parte 2 desse conteúdo, conforme eu considerei. É um conteúdo pertinente da disciplina Síntese do Antigo Testamento ou Introdução ao Antigo Testamento. E é pertinente também nesse módulo, porque nós estamos estudando sobre Deus, e o nosso Deus é Deus de pactos, hein? Então é interessante a gente trazer esse conteúdo para nós. E em breve, quando estivermos estudando a introdução ao Antigo Testamento, nós poderemos rever e a gente vai sempre aprendendo cada vez mais esse conteúdo. A revisão da aula 9, cujo link está na descrição do vídeo, assim como a matéria dessa aula de hoje. E se ela não estiver completamente na descrição, vai estar um aviso dizendo que a matéria continua no comentário fixado, para a gente não perder conteúdo. Então, a revisão da aula 9 diz assim: nós falamos do Deus que fez aliança com o homem para ter um relacionamento com ele e para se revelar a ele, para suprir as necessidades do homem. Quais são as necessidades do homem? São até termos filosóficos da filosofia: o ser, o ter e o pertencer. A aliança em Jesus é chamada de a superior aliança. Dois tipos de aliança que Deus fez com o homem: a aliança condicional, que é aquela que exige uma contrapartida do homem, e a incondicional, quando Deus cumpre a sua palavra sem condições. As alianças firmadas com Israel, abraâmica, mosaica, a palestina ou aliança da terra, e a davídica, que é do rei Davi. E as alianças firmadas com a humanidade, a adâmica, a aliança da graça depois da queda, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala sobre o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Cremos que ali já é a primeira profecia da redenção. Amém? Alianças firmadas com a humanidade. A adâmica, que é a aliança da graça, depois da queda, conforme eu falei. A aliança noética, que Deus jamais destruiria novamente a terra com um dilúvio, a humanidade com um dilúvio. Eu colocaria o arco, no céu, depois das chuvas, para lembrar da sua aliança, e a nova aliança em Jesus Cristo. Então são 7 alianças: abraâmica, mosaica, palestina, davídica, adâmica, noética e a nova aliança em Jesus Cristo. Sendo que essa abraâmica a gente divide em a antiga aliança edênica e a aliança da graça. A gente costuma dizer 8 alianças, mas 8 alianças porque dividimos essa aliança adâmica em 2. Então foi o estudo das 7 alianças. Para efeito didático, vamos dividir a aliança adâmica em 2. A aliança edênica, lá do Éden, ou a aliança da inocência, quando o homem não tinha pecado. Essa aliança era condicional, disse: olha Adão, você vai cuidar da terra, vai cuidar dos animais, da criação, você vai cultivar o solo, e você não vai comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você certamente morrerá. Se você comer dessa árvore, você certamente morrerá. Então, essa foi a aliança do Éden. E como Adão comeu do fruto da árvore, essa aliança foi quebrada. Aí depois Deus fez uma aliança, depois a aliança da consciência, ou aliança da graça, e essa aliança é incondicional. Falou que a mulher ia
ter filhos em meio de dores, que ele ia comer do suor do seu rosto, que a serpente ia rastejar para o resto da vida, né? E que ele enviaria o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Tudo isso faz parte da aliança da graça, aliança da consciência. Quando o homem pecou, ele saiu da dispensação da inocência para a dispensação da consciência, pois se tornou conhecedor do bem e do mal. Tem a aliança noética, que é incondicional. Tem a aliança abraâmica, que é incondicional. Olha, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Então, quer dizer, é uma aliança incondicional. De ti farei pai de uma numerosa descendência. Isso foi uma aliança incondicional. Deus falou que Abraão ia ser pai de uma numerosa descendência. Ele não disse a Abraão, se você for bonzinho, você vai ser pai de uma numerosa descendência. Deus não falou isso. Deus falou que ele seria pai de uma numerosa descendência e que todas as nações da terra seriam abençoados por ele. E Deus também fez aliança, né? Conversando com Abraão, falou da aliança palestina, que é a aliança da terra. Olha, Abraão, eu darei esta terra à tua descendência. Deus falou que ia dar, pronto, e acabou. Ele não disse, olha, Abraão, se você for fiel, eu vou dar essa terra à sua descendência. Deus não falou isso. Ele disse, eu darei esta terra à sua descendência. Aliança incondicional. E hoje agora nós vamos ver aqui o início da aula de hoje, depois que nós vimos essas alianças, nós vamos ver agora a aliança mosaica. A aliança mosaica feita com Moisés, ela foi condicional. Depois de tirar o povo de Israel do Egito, Deus estabeleceu uma aliança com ele. Essa aliança colocava Deus como rei e os israelitas como seu povo especial. Além de confirmar a aliança com Abraão, a aliança feita por meio de Moisés estabeleceu as leis do futuro país e as regras de adoração a Deus. A aliança com o povo de Israel vinha com condições. Se eles obedecessem, seriam abençoados, mas se quebrassem a aliança, seriam castigados. Cada geração tinha o dever de renovar a aliança com Deus e guardar suas leis. Essa aliança ficou conhecida como a Lei de Moisés e foi renovada e quebrada várias vezes no Antigo Testamento. Na teologia cristã, os termos da Antiga Aliança, que são os mandamentos, estatutos e juízos, expiraram na cruz, quando Jesus morreu pelos pecados dos homens. Quando Jesus morreu pelos pecados dos homens. E aí começou a nova aliança. O que começou a nova aliança? A nova aliança em Jesus, agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi sacrifício perfeito, eficaz, que vale para sempre. Depois de Jesus, não houve mais a necessidade de sacrifícios de animais para o perdão dos pecados, como acontecia na aliança mosaica. A aliança mosaica era uma aliança condicional que trazia bênção direta de Deus pela obediência ou maldição direta de Deus pela desobediência sobre a nação de Israel. Deuteronômio 28 fala as bênçãos decorrentes da obediência e os castigos da desobediência. Uma parte da aliança mosaica, o Êxodo 20 e Deuteronômio 5, a repetição dos 10 mandamentos, eram os 10 mandamentos e o resto da lei, que continha mais de 600 comandos, cerca de 300 negativos e 300 positivos, estabelecendo o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito. Os livros de história do Antigo Testamento, Josué e Esther, detalham como Israel sucedeu ou fracassou miseravelmente em obediência à lei. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 e 28, detalha o tema de bênção e maldição. A dispensação da lei teve uma duração de 1430 anos, do êxodo do Egito até a crucificação de Cristo.
A aliança davídica, feita com o rei Davi, incondicional. A aliança davídica é a promessa incondicional de Deus a Davi de que ele teria uma dinastia eterna. A aliança davídica gira em torno de 3 componentes principais: um trono eterno, o rei eterno e o reino eterno. O cristianismo traça a linhagem de Davi a Jesus Cristo como seu descendente e vê Cristo como legítimo herdeiro. A aliança davídica amplifica o aspecto da semente na aliança abraâmica. As promessas feitas a Davi nessa passagem são significativas. Deus prometeu que a linhagem de Davi duraria para sempre e que o seu reino jamais deixaria de existir permanentemente. Obviamente, o trono de Davi não tem estado em vigor em todos os momentos. Haverá um tempo, no entanto, quando alguém da linhagem de Davi vai novamente sentar-se no trono e governar como rei. Este futuro rei é Jesus. Então, nesse momento que nós estamos na dispensação da graça, não há descendente de Davi assentado no trono de Israel, mas isso vai mudar. Lá para frente vai acontecer a volta do Senhor Jesus e ele vai assentar-se no trono. Aqui falou que a aliança de Davi amplifica o aspecto da semente na aliança abraâmica, né? Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos homens, e um deles era Judá. E da tribo de Judá veio Davi. E da tribo de Davi veio Jesus, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, da família de Davi, né? A tribo de Judá, a família de Davi pertence à tribo de Judá. E Davi, e Jesus é descendente do rei Davi. A promessa de que a descendência, né? Que a semente abraâmica, que a bênção, que a semente, a descendente de Abraão seria uma bênção para a humanidade. Essa descendência, né, é Jesus. Vejamos o que diz o Salmo 89, versículos 3 e 4 sobre essa aliança. O texto bíblico diz assim: fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. A promessa incondicional, a aliança davídica, da descendência de Davi, que não faltaria descendente de Davi no trono de Israel. A nova aliança, aliança condicional. A nova aliança é aquela mencionada muitas vezes em todo o Antigo Testamento, a promessa de uma futura era messiânica, do Messias, do Rei Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Messias prometido que preside a nova aliança. A principal referência da nova aliança é encontrada em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 40. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Essa é uma aliança incondicional que foi estabelecida entre Deus e toda a humanidade, que opta por participar de uma vida de obediência a uma nova fonte de eterna salvação, vista no cristianismo como a promessa de Cristo. Uma das disposições inclui a liberdade das leis dadas na aliança mosaica. Aqui está falando de Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34, a promessa da nova aliança que Deus prometeu a Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel
depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Com quem Deus firmou a nova aliança? A Escritura deixa claro que a nova aliança foi feita exclusivamente com Israel, os descendentes de Jacó pelo sangue, e não com a igreja. Em nenhum lugar da Escritura a igreja é chamada de Israel ou Israel espiritual de Deus, como alguns ensinam. O Israel espiritual de Deus são os judeus convertidos ao Senhor Jesus. A igreja não é o Israel espiritual de Deus. Os judeus convertidos ao Senhor Jesus, ao Israel espiritual de Deus, e os gentios convertidos ao Senhor Jesus, todos eles lavados e remidos pelo sangue de Jesus, formam a igreja, o corpo de Cristo. E aí, como Paulo disse, não tem grego, não tem judeu, não tem escravo, não tem senhor, todos são lavados e remidos pelo sangue de Jesus e fazem parte do corpo de Cristo. Esta é a igreja. Os judeus convertidos e os gentios convertidos. Mas os judeus convertidos é que são o Israel espiritual de Deus. O Israel espiritual de Deus, os judeus convertidos e os gentios convertidos formam o corpo de Cristo, a igreja. Está claro na Escritura que as bênçãos nacionais, espirituais e materiais prometidas na nova aliança serão cumpridas com Israel literal no reino milenar. É quando Jesus vai sentar no trono, né? Lá no milênio, depois que derrotar o anticristo, o falso profeta, e aprisionar o dragão durante 1000 anos, o diabo vai ficar preso durante 1000 anos, e haverá o reino milenar do Senhor Jesus na terra. E Jesus ele estará reinando na terra, e nesse reino Israel estará reconhecendo Jesus como rei, cumprindo-se assim a promessa, a aliança davídica de que não faltaria um descendente de Davi e de Abraão também no trono. A nova aliança foi profetizada pela primeira vez por Jeremias 6 séculos antes do nascimento de Cristo. Ao falar do novo pacto, Deus usa os verbos no futuro: firmarei, imprimirei, inscreverei, serei, usarei, lembrarei, mostrando que cumprirá as cláusulas dessa aliança. Além disso, o cumprimento depende unicamente da integridade de Deus e não da fidelidade de Israel. Por isso é que ela é incondicional. Na aliança incondicional, tudo depende unicamente da integridade de Deus ele cumprir a palavra dele, porque ela é incondicional, o homem não tem uma contrapartida. Na aliança condicional ele tem, lá com Moisés ele tinha que obedecer à lei, tinha que andar nos mandamentos. Na hora que abandonava Deus e que ia adorar Baal, estava quebrando a aliança, né? A nova aliança promete uma transformação interior na mente e no coração, que só pode ser produzida por meio da regeneração espiritual. Todo aquele que vive na nova aliança aprende diretamente do Senhor Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso mestre. Por meio da sua palavra e do agir do Espírito Santo em suas vidas. Na aliança mosaica, somente os líderes religiosos podiam ensinar, somente os rabinos podiam ensinar, somente a liderança religiosa podia ensinar,
lá na sinagoga. Até Jesus ensinava também, não é? Estava na sinagoga de Nazaré, pegou o livro de Isaías e disse: hoje essa profecia se cumpriu no meio de vós. E Jesus estava sempre ensinando a palavra, à beira-mar, para as multidões. Jesus era um rabino, ele também ensinava. Na nova aliança, Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o sacrifício perfeito, eficaz e que vale para sempre, removendo de uma vez por todas o pecado por meio do seu sangue. Jesus é o mediador da nova aliança. Os sacrifícios mosaicos eram apenas uma sombra que apontava para o dia em que Cristo consagraria e firmaria uma nova aliança, a superior aliança entre Deus e a humanidade. A nova aliança, ao contrário da aliança mosaica, é eterna. Lá na ceia, Jesus disse: este é o sangue da nova e eterna aliança. Nova por quê? Porque as antigas alianças aconteceram e nós estamos estudando elas aqui agora. E agora é a nova aliança que Deus fez com Israel, e depois essa nova aliança alcançou os gentios e no milênio vai alcançar Israel novamente. Então haverá um só rebanho e um só pastor, não haverá acepção de pessoas. Deus não vai ver se ele é judeu, Deus não vai ver se ele é gentio, Deus vai ver se ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Um só rebanho, um só pastor. Jesus é o nosso bom pastor, o sumo pastor de nossas almas, e as ovelhas ali, todas branquinhas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, sem acusação, sem culpa, sem pecado, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, pela maravilhosa graça que nos alcançou por meio do Senhor Jesus. Graça que é o favor não merecido de Deus. É por causa da graça, por meio da graça, nós ganhamos aquilo que não merecemos, que é a salvação. E por meio da misericórdia, nós não ganhamos aquilo que merecemos, que é a condenação por causa dos nossos pecados. Hebreus fala que é para a gente se aproximar do trono da graça, para que a gente seja alcançado pela misericórdia de Deus. O trono de graça e o trono de misericórdia. Hoje, o trono do Senhor Jesus hoje é o trono de graça para te dar a salvação, é o trono de misericórdia para te dar o perdão, mas depois esse trono de graça e de misericórdia vai se tornar em trono de julgamento e de condenação para todos aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo. O que hoje Jesus é o nosso advogado, ele será o juiz e vai dar a sentença final para aqueles que rejeitaram o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos receber Jesus hoje como nosso único Senhor e suficiente Salvador, entregar as nossas vidas para o Senhor Jesus, confessando os nossos pecados, querendo ter uma vida de propósito com Deus, uma vida de sinceridade com Deus, andando na presença dEle, querendo ter uma nova vida no Senhor Jesus, ser uma nova criatura no Senhor Jesus. Paulo diz: agora, pois, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É um novo homem. Agora tem a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? A mente de Cristo é querer obedecer a Deus como Jesus obedeceu. A mente de Cristo é querer fazer a vontade de Deus como Jesus fez. Precisamos falar: Senhor, coloque em mim a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, o desejo de Cristo de glorificar a Deus. Por isso nós temos hoje o trono da graça e de misericórdia. Então, meu amigo, minha amiga, aproxime-se hoje do trono da graça e de misericórdia. Recebe o teu perdão e a tua salvação, que você terá somente por meio de Jesus. Só existe uma aliança entre Deus e o homem hoje.
E essa aliança está em Jesus Cristo. Aquele que rejeita Jesus, rejeita esta aliança. E quem não tem esta aliança, não poderá ter pacto com Deus. Nós somente somos aceitos na presença de Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui à descrição, em Ezequiel capítulo 37, versículo 26, está escrito: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, aliança eterna. Depois de servir ao seu propósito, o pacto mosaico tornou-se sem efeito. As palavras antiquado e envelhecido em Hebreus 8:13 mostram que o pacto mosaico estava esgotado, perdendo as forças e prestes a ser dissolvido. Embora a nova aliança tenha sido feita com Israel e não com a igreja, os cristãos têm garantido o extraordinário privilégio de experimentar certos benefícios do novo pacto que passaram a vigorar quando Cristo derramou seu sangue na cruz. Hoje, a igreja usufrui das bênçãos espirituais da salvação estabelecidas na nova aliança. O propósito de Deus era com Israel. Era para Israel ser a nação sacerdote que anunciaria a Deus, que anunciaria a salvação, que seria porta-voz da salvação. A nação de Israel conduziria as outras nações para Deus, mas Israel rejeitou Jesus. Mas então Deus levantou a igreja para cumprir essa missão. Por isso que hoje nós, os gentios, gozamos dessa bênção da nova aliança, que se resume em perdão e salvação. O perdão dos nossos pecados e a nossa salvação que está em Jesus Cristo. Essa é a nova aliança. A aliança que Deus quer que todas as nações conheçam e que todos os homens sejam alcançados. Por isso Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E disse: ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje a igreja está exercendo o papel que seria de Israel, de levar a mensagem da salvação e apresentar o Messias Salvador, que é Jesus Cristo. Continuando a descrição, as bênçãos físicas do Novo Testamento serão cumpridas com Israel no milênio. Os que seguem a Cristo são ministros de uma nova aliança, de um novo pacto, de um novo testamento, e foram chamados para divulgar a mensagem da salvação. É o que nós falamos agora: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus é a última aliança entre Deus e os homens. Depois de Jesus não houve mais e não haverá mais alianças. Jesus disse: este é o sangue da nova e eterna aliança. Nova porque outras alianças existiram, como nós vimos no estudo, e eterna porque depois de Jesus, Deus não fez e nem fará nova aliança com a humanidade. A nossa salvação atualmente está vinculada à nova aliança, a aliança em Jesus, que é condicional. A salvação é condicional. Para você ser salvo, você tem que entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aquele que não crê nele vai perecer. Isso é muito sério. O amor de Deus é incondicional.
Deus oferece a salvação a todos. Deus ele não colocou nenhuma condição para mostrar o amor incondicional dele. Qual foi o amor incondicional de Deus? Oferecer o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. O amor incondicional de Deus. Deus não pediu nada em troca. Ele ofereceu o seu Filho, enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus morreu por nós para nos salvar. Mas a salvação é condicional. Se você rejeita Jesus, você rejeita o perdão de Deus, porque o perdão de Deus está em Jesus. Se você rejeita Jesus, você rejeita a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus está em Jesus. Se você rejeita Jesus, você rejeita a salvação de Deus, porque a salvação de Deus está em Jesus. Se você rejeita Jesus, você rejeita o próprio Deus, porque Jesus disse: aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou, mas aquele que me rejeita, ele rejeita aquele que me enviou. Se você não recebe Jesus, você não recebe aquele que enviou Jesus. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou, disse Jesus. Se você não recebe Jesus, você rejeita aquele que enviou Jesus, que é Deus. Então, é só em Jesus que nós temos a salvação. Então, o amor de Deus é incondicional. Deus oferece a salvação a todos, mas a salvação é condicional. Receber Jesus em sua vida como seu único Senhor e suficiente Salvador é a única condição para você ser salvo. Uma vez que você foi feito uma nova criatura em Jesus Cristo, você será um novo homem, um homem espiritual, e vai viver cogitando pelas coisas espirituais, vai desejar fazer a vontade de Deus. Você vai continuar pecador? Sim, todos nós pecamos, mas você vai ser o pecador remido. O pecador remido é aquele que reconhece que é pecador, mas que deseja agradar a Deus, pede perdão e reconhece que precisa da misericórdia de Deus. Agora, o pecador não remido é aquele que tem o coração endurecido e ele nem se preocupa com Deus, não se preocupa em agradar a Deus, ele não crê, ele não teme a Deus. Esse é o pecador não remido. Mas nós somos pecadores remidos e não pecadores perdidos. Somos remidos porque Jesus nos salvou, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E você pode também ser esse pecador remido. É só você abrir o teu coração e entregar a tua vida a Jesus Cristo e receber o perdão dos seus pecados e a salvação e a vida eterna em Jesus Cristo. Resumo da videoaula. Aqui, irmãos, eu estou para a gente poder ter a sequência de todas as alianças. Eu acho que didaticamente é interessante. Eu estou colocando aqui o resumo da aula 8 e 9, mas com as alianças em sequência, falando o que é condicional e o que não é. Então vamos rapidinho aqui. O que é o resumo da videoaula 8 e 9, né? O Deus de pactos, o Deus de aliança. Nós vimos o que é uma aliança com Deus, quais os dois tipos de aliança, condicional e incondicional, porque Deus fez alianças com o homem para se revelar a ele e suprir as suas necessidades, ser, ter e pertencer. Quantas e quais foram as alianças firmadas entre Deus e o homem? As 7 alianças, a gente pode falar 8 porque a gente dividiu a aliança adâmica em duas. A aliança adâmica dividida em duas, a aliança edênica do Éden ou a aliança da inocência, ela é condicional. A aliança da graça e a aliança da consciência, ela é incondicional. A aliança, ela foi condicional porque Deus disse, a da inocência foi condicional porque Deus disse. Tu cuidarás da terra, da criação, vai cultivar o jardim e não vai comer dessa árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer dela, você morrerá. O homem quebrou a aliança. Aí ele saiu da dispensação da inocência, da aliança da inocência, foi para a aliança da consciência, a aliança da graça. E Deus disse, o homem ele vai... E aí Deus determinou, o homem vai comer do suor do seu rosto, a mulher terá dores no parto, a serpente vai se arrastar para sempre, e que ele enviaria, em Gênesis
capítulo 3, versículo 15, ele enviaria o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Nós cremos que essa passagem é a primeira profecia da redenção. A outra aliança, a aliança noética, essa aliança está em ordem, tá, irmãos? A aliança noética, incondicional. Deus disse que não destruiria mais a humanidade por meio de um dilúvio. Colocou o arco, né? Que muitos chamam de arco-íris. Número 3, aliança abraâmica, incondicional, relacionada com a terra, a descendência e a bênção que alcançaria todas as nações. Na antiga aliança, as bênçãos contemplavam o presente, relacionado à vida do patriarca, mas também apontava para o futuro. Quando Deus prometeu a terra para Israel, para a descendência, né, de Abraão, essa aliança permanece até hoje. E essa terra será de Israel, no tempo de Deus. A descendência de Abraão, uma descendência numerosa, e que em Abraão todas as nações seriam abençoadas. Por quê? Porque de Abraão veio quem? Da família de Judá, veio de Davi, da tribo de Judá, da família de Davi. Vamos falar bonitinho, né, irmãos? Da tribo de Judá, da família de Davi, veio Jesus, né? Da tribo de Levi, da família de Arão, vieram os sacerdotes, né? A gente definir, porque as tribos eram formadas por famílias. Então, cumpriu-se, né, que Jesus é o descendente de Davi, e Davi é descendente de Judá, e Judá é um dos filhos de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Então, essas alianças, essas bênçãos contemplavam o presente, a vida do patriarca, mas também contemplavam o futuro. O próprio sacrifício da aliança mosaica apontavam para o futuro, né? O sacrifício perfeito de Jesus. 5, aliança palestina ou palestiniana ou israelita ou aliança da terra, incondicional. Abraão, a tua descendência darei essa terra. Pronto, acabou. Deus falou, vai cumprir a palavra dele. Ele empenhou a palavra dele. A aliança mosaica era condicional, né? Tinha que ter obediência. Eu gosto de destacar Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência e os castigos decorrentes da desobediência. A aliança davídica, feita com o rei Davi, incondicional. 3 componentes principais. Um trono eterno. Jesus vai sentar no trono eterno. Né? Hoje já está no trono eterno lá no céu, né? Mas aqui vai se cumprir no milênio, que ele vai sentar no trono e Israel vai reconhecê-lo como rei. O rei eterno, que é Jesus, e o reino eterno. O cristianismo traça a linhagem de Davi a Jesus Cristo como seu descendente e vê Cristo como legítimo herdeiro desse trono. A nova aliança que nós vimos, condicional em Jesus Cristo. Hoje a igreja vive essa nova aliança e essa nova aliança vai alcançar o povo de Israel no milênio. E uma perguntinha, com quem Deus firmou a nova aliança? Deus firmou a nova aliança com Israel, conforme nós falamos. Mas Israel também rejeitou Jesus, os gentios, né, a igreja formada pelos gentios e o Israel de Deus, que são os judeus convertidos. Nós vivemos essa bênção da nova aliança. Estamos bebendo dessa bênção, né, antes dos judeus. A não ser os judeus convertidos, que estão compartilhando dessa bênção da nova aliança também. Lembrando, Israel espiritual de Deus são os judeus convertidos. E aqui estão os gentios convertidos. Judeus convertidos e gentios convertidos formam o corpo de Cristo, a igreja. Jesus é a última aliança entre Deus e os homens. Depois de Jesus não houve mais e não haverá mais alianças. Assim, irmãos, nós terminamos esta aula
Amém? Quase 40 minutos agora e nós estamos terminando esta aula. Compartilhe essa aula com irmãos e amigos. Eu tenho certeza que foi uma aula de grande proveito, agregou muito conhecimento, muito entendimento para as nossas vidas e é o objetivo do nosso seminário, amém? Contribuir para a preparação de obreiros, para que nós possamos servir cada vez mais e melhor ao Senhor Jesus. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa aula com irmãos e amigos, aquelas pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.